Boa tarde, tudo bem com vocês? Então, a gente vai dar continuidade, né? Como eu estava falando para vocês, o que eu tenho feito, né, para ter me desenvolvido como pessoa, profissionalmente também, meu desenvolvimento pessoal, né? As dificuldades que eu tinha de aprendizado, né? Porque eu tinha muita dificuldade de aprendizado. Na verdade, tinha coisas que eu não aprendia justamente, não era porque eu não tinha essa capacidade, porque eu não tinha era esforço. Eu não me esforçava em aprender mais. Eu sempre ficava dependendo das outras pessoas. Se eu não sei, coloco outra pessoa para fazer no meu lugar. Esse era uma das minhas dificuldades de aprendizado. E desfoco. Às vezes estava num lugar, em todos os lugares, menos ali, naquilo que eu estava focada, naquilo que os meus olhos no momento estavam vendo. Eu tinha dificuldade em focar. A memória estava aqui, o olho estava aqui, mas os pensamentos estavam em outros lugares totalmente diferentes de onde eu estava. Como eu falei para vocês, eu comecei a ficar curiosa, o porquê disso? Por quê, meu Deus? E eu quis libertar aquilo. Eu queria tirar essa bagunça que havia na minha memória. Eu queria apagar tudo de ruim, né? Para poder começar uma nova vida. Eu precisava esvaziar ela do meu passado para começar uma nova história para o meu futuro. Que era o quê? Novos aprendizados com Deus. Porque a minha vida, depois que eu conhecia Jesus, é aprender com Ele tudo que eu tiver que aprender. Tudo que for útil para a obra dele na minha vida, eu quero aprender, né? Igual eu falei para vocês da oferta, né? Que tudo começou mais a ficar diferente, Deus começou a me ajudar, a abrir a minha mente, foi através de uma oferta também que eu fiz, né? Eu me lembro que na época eu não estava trabalhando, mas o meu esposo, sim, quando eu não estou trabalhando, o que eu preciso e peço para ele, ele sempre me dá, né? E eu lembro que o Espírito Santo me deu essa direção para mim fazer, para mim pedir ao meu esposo para comprar um pacote de balinha e um pacote de chiclete e vender. Tudo bem, né? Aí eu falei com meu esposo, aí o meu esposo foi e comprou, me deu dinheiro, me deu cartão, fui lá, comprei a balinha, comprei o a chiclete, aí como aqui tinha uma cestinha, aí eu coloquei na cestinha, né, aí eu saí vendendo aqui mesmo embaixo, né, aqui na rua, eu ia onde as pessoas estavam levantando esses prédios, vendia, ia na minha irmã lá embaixo e vendia, só que ainda havia balinha. E aí, e aí o Espírito Santo falou assim: por que não ir nos coletivos vender balinha? Falei, e eu vender balinha nos coletivos? Sim. Eu falei, não, meu Deus. Sabe, aí começou aquela guerra dentro de mim. Eu não vou, meu Deus do céu. Como que eu vou entrar dentro de uma van vendendo balinha, meu Senhor Jesus? E ali começou a guerra. Eu falei, não, mas eu vou ali nos colégios, eu vou ali em outros lugares e eu vou conseguir vender tudinho. Mas eu quero que você vá nas coletivos vender balinha. Eu falei, é alguma coisa Deus quer me ensinar. Então, vamos lá, né? E aquela luta, né? Aquela luta, aquela guerra dentro de mim, para mim não ir. Para mim não ir. Mas quando foi um dia de tarde, né? Como sempre assim, eu procuro a força em Deus, na palavra dele. Quando eu tô aflita, quando eu tô preocupada, eu peço, Deus, fala comigo através da palavra do Senhor. E eu lembro que eu abri a Bíblia. E Deus falou comigo assim: eis que enviarei o meu anjo diante de ti. Quando Deus falou isso, eu criei mais um pouquinho de coragem, mas ainda estava nervosa. Eu falei, ei, se Deus vai enviar o anjo dele diante de mim, vai dar tudo certo. Vamos lá, Daiane. Eu lembro que eu vesti uma calça e vamos pra parada. Fui pra parada, assim, como quem não quer nada. Com a cestinha de balinha e de chiclete. E assim, e eu fui. Eu vou contar bem que uma coisa pra vocês. Essa guerra só foi até eu chegar na parada. Quando eu cheguei na parada, sabe aquela Daiane tímida? Sabe aquela Daiane com vergonha de entrar naquele coletivo?
ela não existiu mais. Eu não sei o que Deus fez com ela. Eu não sei o que Deus fez com aquela mulher. A van veio, parei a van, fui de cadeira em cadeira vendendo as minhas balas. Cheguei lá no Novo Gama, desci, peguei outra de volta vendendo balinha. E vendi pouquinho, parece que eu vendi uma balinha. E quando eu cheguei, eu vi que Deus, ele não queria que eu vendesse todas as balinhas e dentro daquela van. Ele só queria saber se eu teria coragem de enfrentar o meu medo. Se eu teria coragem de vencer a timidez. E nesse dia, eu venci a mim mesma. Eu venci o meu eu. Porque, gente, eu confesso bem aqui para vocês, não é fácil. E você vê que tem muitos pais de família que dependem disso. Que depende dos passageiros para colocar a sua comida na mesa, para pagar um aluguel. Eu não, eu fui ali por uma prova. Eu tenho certeza que naquele dia Deus me pôs essa prova. Vamos ver se Daiane é corajosa, se ela está disposta mesmo a vencer o eu dela para ir muito longe. E eu fiquei assim, para mim, isso foi um dos maiores sacrifícios assim que eu fiz assim. Desafios, foi um dos maiores desafios que eu fiz. Que eu me lembro, né? Que eu me lembro. Foi um dos maiores desafios, porque, gente, não é fácil. Não é fácil. Conto pra vocês, mas eu fiz. Eu fiz, contei moeda por moeda e fui lá, coloquei no envelope, eu vendi todas as balinhas e todos as chicletes e coloquei lá. Subi no altar e eu entrei no propósito, falei, subi no altar, eu falei, eis aqui a tua serva, que seja feita a tua vontade. Subi no altar falando assim, que seja feita a tua vontade, não é a minha. Porque se fosse a minha, eu não teria ido. Se eu fosse pelo meu eu, pela minha vontade, pai, eu não teria subido naquele coletivo para vender balinha. Porque eu tava com medo, eu tava com vergonha. Mas quando eu cheguei na parada, o Senhor tirou tudo de mim, toda a vergonha, toda a timidez. Ali eu não tava nem aí. Eu não tava nem aí, eu não tava ligando para nada. Eu entrei como se fosse uma pessoa que já tinha entrado nos coletivos todos os dias. Normal. Segura de mim, segura. Naquele dia, Deus me mostrou que eu posso sim, entendeu? Às vezes é falta de atitude. Não é porque eu sou tímida, não é porque eu sou medrosa. Às vezes falta atitude da minha parte. Por medo, talvez por medo, né? Como, por exemplo, gravar vídeo para falar. Isso foi uma luta, uma guerra, porque eu me dizia assim, eu era tímida. Hoje eu não sou mais, mas eu era. Uma vergonha. Sabe por quê? Porque eu pensava comigo o que as outras pessoas iam dizer. Olha só o quanto nós somos ingênuos. De nos preocupar com o que os outros dizem ao nosso respeito. Se nós estamos fazendo algo que é da vontade de Deus, que é sobre o que Deus fez na nossa vida, para ajudar outras pessoas, e nós estamos preocupadas se as pessoas vão gostarem, se elas vão aplaudirem. Gente, essa Daiane morreu há muito tempo, ó, muito tempo. E foi onde eu tive coragem. Deus me mandou, eu tive coragem. Eu falei, eu vou vencer, Deus, eu vou gravar meus vídeos. Não sou boa em falar, para estar falando bonita, não tenho essa voz encantadora, mas a gente nunca começa lá do alto. A gente tem que começar do baixo, para só assim subir aos poucos. Ninguém já nasce médico. Ninguém nasce advogado. Não. Tudo é uma questão de aprendizado, de estudo. Tudo é assim, ó, começa tudo do começo, né? Tudo a gente tem que começar do começo.
tudo tem um preparo, né? E eu meti minha cara, falei, pronto, eu vou falar. Não me importa se vem crítica, não me importa se alguém vai apontar o dedo para mim, não me importa com ninguém mais. O que me importa é o que Deus acha. Se Deus acha isso, se Ele quer que eu faça, Ele conhece o meu futuro, eu não. Ele sabe o que vem por aí. Se Ele tá me pedindo, porque lá atrás dessa câmera vai ter alguém que vai precisar ouvir tudo que eu fiz e tudo que eu falei, tudo que eu fiz para chegar até aqui. E depois que eu coloquei a minha oferta no altar, não, e todo mundo ri, todas as pessoas que eu falo ri, né? Meu Deus, as minhas filhas mesmo, mãe, às vezes eu não acredito, assim, é difícil da gente pensar na senhora vendendo balinha dentro das vans. Eu falei, minha filha, mas quando você é obediente, você tem que fazer a vontade de Deus, né? Não é a sua. As minhas irmãs mesmo até hoje, quando pensam, meu Deus, quando eu lembro, eu acho graça. Queria ver isso, eu falei, mas não viu. Mas foi uma experiência, assim, muito extraordinária. E hoje eu sei que o medo existe sim, mas nós podemos vencer. Todo novo traz medo. Tudo aquilo que é novo traz medo. Por exemplo, se você nunca fez uma coisa, você vai fazer, dá aquele medinho. Será que vai dar certo? Mas você tem que fazer para você ver se vai dar certo. Né? Como eu mesmo. Dificuldade de... Eu tinha medo de tirar um dinheiro num caixa eletrônica. Eu tinha medo. Medo. Não sei o que acontecia. A perna tremia, ficava nervosa com quem estava atrás de mim, sempre me importando com os outros. Sempre me importando com o que os outros iam achar. Se eu estava demorando, se eu estava fazendo isso e aquilo. Então, até o dia, o Espírito Santo disse, a partir de hoje, é você que vai no caixa eletrônico sacar o seu dinheiro. Você não vai mais pedir pro seu marido. Você tá entendendo? Você vai. E você vai vencer. Gente, fui. Venci. Aí hoje eu fico assim pensando, gente, como pode eu ter medo de chegar no caixa eletrônico, hein? Eu fico pensando assim, como pode uma coisa tão simples, Jesus, e ser uma coisa assim que me preocupava quando eu ia no caixa eletrônico, eu me preocupava, gente, como uma coisa do outro mundo. Meu Deus, tá amarrado em nome de Jesus, meu Pai. Não tem condição uma coisa dessa. Venci esse medo. Venci esse medo. E uma coisa muito importante, né, que sempre eu tava, era preocupada. Eu sempre estava preocupada com alguma coisa. Preocupação com os outros. Sabe, no começo que eu ia evangelizar, eu estava preocupada. Ai, meu Deus, será que eu vou demorar? Meu esposo vai brigar. Será que eu demorar e ele vai ficar com a cara ruim para mim? Eu sempre estava preocupada com as pessoas, com os outros, que os outros iam dizer de você. E é uma coisa que você não tem que se preocupar. A única preocupação que você tem que ter é se você está agradando a Deus. Essa é a vontade de Deus? Você perguntou para Deus se isso é a vontade dele? O que você está fazendo? Se é a vontade de Deus, vá em frente. É a vontade dele que tem que ser cumprida. Não importa quem vai olhar para você com maus olhos, não importa quem vai olhar para você de rabo de olho, não importa se alguém vai comentar e achou ruim, não importa. É você e Deus. É você e Deus. Então, não deixe que as outras pessoas atrasem a sua vida. Não fique pensando no que os outros vão pensar. Pensa no que você pode fazer para melhorar cada vez mais. Pensa no que você vai fazer para você melhorar cada vez mais. Como eu estou fazendo. O que eu posso fazer para me desenvolver muito mais? Gostar de ler, eu nunca gostei de ler. Mas eu vejo que é uma necessidade. Então eu vou ter que ler. Comecei a ler livro. E quando eu pesquisava alguém, eu falei, eu quero saber alguma coisa assim sobre memória, né? Como eu tinha minha memória ruim, desfocada, não aprendia nada, sabe? Eu não guardava as coisas que tinha que guardar, então eu queria saber alguma coisa de memória. Fui lá e pesquisei. O melhor memorizador. Me apareceu o melhor do Brasil, Renato Alves. Eu falei, pronto, achei. Assisti vídeos, tudo que ele falou no livro,
que eu comprei dele, o Espírito Santo já tinha me falado aqui. Tudo, gente, por isso que eu falei, gente, a sabedoria mesmo é Deus que dá. Porque eu tenho certeza que quando o Renato Alves escreveu esse livro, foi o Espírito de Deus que incentivou ele. Foi o Espírito de Deus que colocou ele para escrever esse livro. Porque Jesus já tinha me falado isso. O Espírito Santo já tinha me falado tudo que estava no livro. Tudo que estava no livro. Para você que tem um cérebro travado, uma memória travada, que só vive pensando o que não presta, foca só no que é ruim, no que é bom, desfoca. Vamos começar a destravar essa memória agora. Vamos fazer aquilo tudo contrário. Vamos lá. Vamos começar a fazer exercício para destravar a mente. Eu fiz e faço, porque eu preciso destravar ela muito e muito mais. Uma delas que eu comecei a fazer era o quê? Escrever com a mão, que eu não costumo escrever. Ninguém entende, mas estou destravando a minha mente. Isso foi um dos exercícios que ele ensinou. Foco. Todos nós temos uma memória de focar. Todos nós temos uma maneira de estudar. A minha maneira de estudar era o que estava me fazendo o quê? Me distrair. O meu foco, tirar o meu foco. Por que que eu não conseguia ler nada até o fim? Não tinha paciência. Não tinha paciência. Eu começava a ler, parava no meio, porque não tinha paciência. Verdade. E eu precisava o quê? Respirar e fazer tudo com calma. Eliminar. A ansiedade, ela é inimiga da sabedoria e da inteligência. Porque a sabedoria é o raciocínio. E você ser uma pessoa ansiosa, você não consegue raciocinar. Porque você quer tudo em cima da hora, tudo naquele momento. Você não consegue parar um segundo para refletir aquilo que você leu, para pegar um insight daquilo que você leu e começar a fazer o quê? Criar até mesmo um vídeo. Para isso você tem o quê? Você tem que usar a estratégia. E eu lia só com voz alta. Eu lia com voz alta. Mas para mim hoje, focar mesmo, eu tenho que ler só com a mente. A boca fechada, né? Nada para me distrair. O celular tem que estar longe, porque se chega uma mensagem é motivo de você distrair. Pessoas falando ao seu redor, então você tem que estar ali, ó, na sua mesa, só você e o livro, focada aqui. Ninguém ouve nem barulho de mim. É só lendo ali. Consegui aprender. Confesso para vocês, com 38 anos, eu nunca tinha aprendido uma música, nem um pedaço. Eu fiz o teste de memorização. Cada semana eu disse assim, cada semana vai ser uma meta. Essa semana eu vou aprender essa música aqui. Todinha, eu vou memorizar ela todinha e vou cantar. Memorizei a primeira música, na outra semana de novo. Falei, eu vou memorizar essa música, eu vou cantar ela no sábado para Jesus. Porque eu botava assim, né? Eu falei assim, não, eu vou memorizar ela durante a semana, 5 dias, 7 dias, de sábado para sábado. Quando for sábado, na minha hora da minha oração com Jesus, eu vou cantar ela para ele e eu já vou ter aprendido ela todinha. Aprendi! Eu só precisava destravar minha mente. Eu só precisava querer. Eu só precisava olhar para mim e saber que eu posso. Dedicar. Você achar que foi fácil decorar a música? Não foi. Nada é fácil. Mas tudo é possível. Para aqueles que crêem. Celular, eu só aprendi a memorizar o meu. Teve um dia de manhã que eu estava fazendo o almoço e eu peguei o do meu esposo, das minhas filhas e coloquei lá num papelzinho amarelo na geladeira. Toda hora eu passava lá e via. Toda hora eu passava lá. Antes da tarde já tinha memorizado. Então, ou seja, faltou atitude, Daiane.
Era só isso que estava me faltando. Esforço. Eu tinha uma mente travada no passado, no que era ruim. Mas chegou a hora de mudar o passado e viver o presente e construir uma nova história, que é essa que eu estou começando agora. E que eu convido todos vocês para estar junto comigo nesse desenvolvimento. Aprendemos junto, um com o outro. Porque uma das coisas assim, que eu aprendi com a Tati Deandra, que ela é uma palestrante sensacional, memorável, tá? Depois, se você quiser ir lá, caçar ela nas redes sociais, ela é memorável. Ela é, sabe, ela só confirmou o que Deus já tinha me falado. Só isso. Ela só confirmou o que Deus tinha me falado, porque foi outra pessoa que Deus colocou no meu caminho para mostrar para mim o que vem por aí, né? Então, quer crescer na sua vida, quer ser alguém melhor cada dia mais, então ensina o que você sabe. Fala o que te ajudou, né? Às vezes vocês, é porque você quer se amostrar em redes sociais, quer fazer vídeo para... Não, ninguém quer se amostrar em redes sociais, não. O que a gente quer mesmo é ensinar e falar para as pessoas aquilo que foi útil para mim. É isso que eu quero. Se foi bom para mim, tem outra pessoa lá atrás que está precisando ouvir isso. Então, uma coisa assim que eu vou falar para você. Nunca desista de você, sem antes você tentar. Conheça você primeiro, tá? Olha para dentro de você. Olha a capacidade que você tem. Eu não tinha sonhos, porque eu achava que eu não poderia crescer. Eu não tinha metas, porque eu não estudei, eu não pensava. Como eu não tenho estudo, eu não me formei, então eu não posso sonhar alto. Mas quando Deus, ele apareceu na minha vida, foi justamente para mostrar para mim que sonhar e crer pode se tornar realidade. Não é da noite pro dia, mas pode, porque eu tô nessa caminhada. E eu já falo com vocês, já porque eu já sei que o que vai vir para mim vai chegar na hora certa. Deus tem me preparado e tá me preparando. E prepara você também. Sabe por quê? Porque você pode. Não é tarde pra gente sonhar, nunca é tarde para você querer mudar de vida. Então, vai à luta, tá? Não é fácil. Não é fácil, mas quando você quer, você dá um jeito, tá? Tem várias coisas nas redes sociais, né, que a gente pode buscar fontes de conhecimento. Eu tenho dificuldade de falar em público. Vai lá procurar uma pessoa que te ensina a falar em público. Eu tenho dificuldade de me expressar. Tem alguém lá nas redes sociais que vai te ensinar, tá? Eu tive Deus, mas Deus também colocou pessoas na minha vida para mostrar para mim que o que ele falou para mim, eles também ensinavam, porque o Espírito Santo, que é o Espírito de sabedoria. E aquelas pessoas, elas estão onde estão, porque foi Deus que colocou elas lá. Na sabedoria dele, com a inteligência deles e com a vontade de crescer deles, eles estão onde estão, tá? Porque a vida de ninguém muda da noite pro dia. Só se você ganhar na Mega Sena, né? Mas o resto você pode construir aos poucos, cada degrau, cada degrau. Não precisa ter pressa no amanhã, pressa de chegar logo antes do tempo. Não, é melhor você ir aos poucos. A palavra de Deus, eu me lembro que ele me deu essa palavra. Há tempo para todos os propósitos. Há tempo de plantar, tempo de colher. Hoje a gente está plantando, amanhã a gente vai colher. E a colheita pode ser abundante, porque da forma que tu planta, tu vai colher. Se tu planta amor, tu vai colher amor. Infelizmente, quem planta ódio vai colher o ódio. Eu escolhi o amor, porque foi através do amor do Senhor Jesus por mim que hoje eu estou aqui, na frente dessa câmera, me abrindo, contando tudo para vocês, o que eu passei, o que eu faço para me desenvolver cada dia mais. E eu vou continuar falando das minhas experiências, continuar falando o que eu fiz. E é isso. Essa é a minha história. E eu quero cada vez mais estar contando para vocês, viu? E espero que vocês gostem, que vocês viajem junto comigo nesse desenvolvimento, que a gente vai bem longe, né?
porque quando a gente abre o nosso coração para querer falar da nossa experiência, falar do que a gente viveu, do que foi útil na nossa vida, do que a gente aprendeu com o nosso Jesus, é porque a gente não quer só pra gente, tá? Porque Deus disse que o que a gente sabe, a gente tem que jogar adiante. Se Deus te deu a inteligência, a sabedoria, que te ajudou em alguma coisa, então ajude, tá? Ajude a quem precisa. Às vezes você acha que não, mas às vezes uma palavra que você fala num vídeo muda a história de uma pessoa e muda a vida de uma pessoa. Então, Deus fala na palavra dele assim, que aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse tal comete pecado. Então, vamos fazer o bem, vamos levar alegria, uma coisa assim que eu tenho sempre dentro de mim. Você nunca vai me ver eu com a cara ruim, fechada, morrendo de ódio. Não porque minha cara já é ruim. Se eu tiver séria sem rir, você vai pensar que eu tô com raiva. Muitas pessoas já confundiram isso. E isso acabava que, tipo, gerava, tipo, que um bullying comigo, né? Porque, a mulher da cara ruim, só vai com a cara fechada. Gente, mas se eu não tava rindo no momento, não tava achando graça, por que eu ia rir? Só pra mostrar pros outros que eu tava com a cara boa. Infelizmente, minha cara é essa. Se eu ficar séria, eu vou ficar parecendo que eu tô com raiva, mas não é. Você sempre vai me ver sorrindo, feliz, tá? Eu lembro assim que mesmo eu, trabalhando de doméstica na casa dos outros, lavando o banheiro, lavando casa, lavando o chão, eu tava feliz, cantando, dando o meu melhor. Porque isso é uma coisa que nós todos temos que ter dentro de nós. Fazer as coisas com amor, não importa pra quem, tá? Sem esperar nada em troca de ninguém. Faz por Deus, para glorificar o nome de Deus. Porque tudo que a gente faz, né, mesmo que não seja visto pelo homem, é visto por Deus, pode ter certeza, que nada vai passar despercebido aos olhos de Deus. Que Jesus abençoe e até a semana que vem, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês, tá bom?